Olá, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. E hoje nós temos assuntos diversos para tratarmos aqui, assuntos importantes, e alguns deles são sonegados pela grande mídia de uma forma absolutamente inexplicável. E eu quero trazer esses pontos para sua reflexão aqui. Se você está chegando agora, se inscreva no nosso portal também, dê um cliquezinho no cantinho, se gostar, dê o joinha, compartilhe com seus amigos, convide-os também para conhecer o nosso portal, os outros vídeos que nós temos aqui no nosso espaço, né? E mande seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, nos nossos programas anteriores, a gente tem abordado como algumas personalidades do nosso país estão cada vez mais subindo um degrau em relação aos adjetivos, xingamentos e classificações relacionadas ou dirigidas ao presidente da República. Nesses últimos dias, o presidente da República ele não está sendo chamado gratuitamente de mentiroso. Os fatos estão mostrando que ele mente. E quem está dizendo isso é o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia. E agora o seu próprio ministro do governo, o ministro Guedes, que diz que Bolsonaro também está mentindo. Claro que cada um usa uma forma diferente de dizer a mesma coisa. Mas fato é que o presidente da República ele é um mentiroso quanto mais. Ele é uma espécie de mitômano, né? Um doente que não consegue parar de mentir. E como ele gosta de citar, às vezes, a Bíblia, que nós sabemos que ele não leu, porque se ele disser que leu, nós vamos dizer que ele mente também, né? Porque ele só sabe ler o João 8:23 e mesmo assim ele às vezes esquece da frase. Ele demora um tempão para decorar uma frase, não consegue compreender o sentido e sempre tem que pedir a colinha para alguém quando ele viaja em alguma outra frase bíblica. Então, ainda dentro do João, ou dentro das frases, dos pensamentos, dos versículos relacionados a João, eu queria lembrar que existe o João 8:44, que diz que quem mente está em obediência a Satanás, porque ele é o pai da mentira. Então as pessoas que apoiam o presidente da República deveriam se lembrar bem desse João 8:44, de ver a quem o presidente da República está servindo com esse comportamento que ele tem no nosso cotidiano. E hoje, dentro, como eu estou dizendo aqui, do comportamento de Guedes, né, que também chama o presidente de mentiroso, eu não pude deixar de avaliar aqui essa matéria na revista Veja, né? A revista Veja normalmente não é referência de bom jornalismo, nunca foi. Mas de vez em quando tem algumas coisas interessantes ali, a gente coloca o nosso filtro, a gente consegue extrair algumas informações importantes. Eu fui para ver as declarações de Guedes, mas eu me deparo na página central com essa fotografia aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. É uma foto aqui de um leilão de alguma empresa pública, né, com o ministro Tarcísio, o inaugurador de Bicas, um militar que está aqui todo sorridente entre empresários, magnatas, especuladores, capitalistas, enfim, num ambiente ali que um militar propriamente nunca poderia estar pensando em fazer parte, né? Mas ele não está sorrindo porque ele está vendendo um patrimônio dele, ele está sorrindo porque está vendendo o teu, o nosso, o patrimônio do povo brasileiro, por um governo que está transitoriamente à frente dos negócios do nosso país, né? Mas eles estão fazendo negócio assim de uma forma definitiva. Ele está rindo como se fosse beneficiário de uma gorda comissão, né? O que explica esse sorriso assim misterioso, o sorriso de Mona Lisa de um general que está num governo com os propósitos e com o perfil do governo Bolsonaro? Aliás, eu não quero aqui ficar generalizando os militares de uma maneira geral, né? Porque a gente fica, às vezes, fazendo críticas muito contundentes, as pessoas acham que nós estamos criticando as instituições. Não é isso. Essas instituições, elas produzem também figuras muito complicadas, figuras mal letradas, figuras com caráter duvidoso, porque isso é uma característica dos seres humanos. Concursos públicos para magistratura, Ministério Público, as eleições, não conferem um atestado de sanidade de caráter a ninguém. Então é possível que você encontre corruptos, pessoas com distorções morais, distorções éticas em quaisquer instituições no Brasil e fora do Brasil. Mas quando você tem uma sociedade mais letrada, mais vigilante, você consegue nessa sociedade ter um prejuízo menor para a cidadania, né? Não é o caso aqui no nosso país, porque quando você olha os generais que estão dentro do governo Bolsonaro, a gente consegue perceber que são os piores que foram produzidos dentro das nossas academias militares. Vocês imaginam se a AMAN,
que formou o Bolsonaro, se ela é capaz de produzir 100 ou centenas de Bolsonaros por ano, que futuro nós vamos ter no nosso país? Ou se eles já produziram essa gente durante tanto tempo. Será que eles são todos Bolsonaros, com outro sobrenome? E os generais brasileiros, será que eles são todos Pazuellos, Helenos, Mourões? Vocês imaginem se o Brasil estivesse numa guerra, ou estivesse na iminência de uma guerra, será que nós ficaríamos tranquilos de ter o Pazuello comandando a nossa defesa? O general Mourão, o general Heleno, o general inaugurador, o militar inaugurador de bica, ou outro que está tentando torrar as empresas brasileiras todas, como o almirante Bento? Será que nós estaríamos bem guarnecidos? Bem, que Deus nos proteja, né, e não nos deixe entrar em conflito com nenhuma nação, porque com essa gente aí a gente não pode esperar nada de positivo, né? Bom, fazendo esse parênteses aqui, vamos voltar aqui à matéria aqui do Guedes. Ele fez declarações muito bombásticas, né, que deveriam estar sendo mais repercutidas. Em primeiro lugar, ele disse que houve uma tentativa de golpe orquestrada por Rodrigo Maia e alguns ministros do Supremo, com gente de vários setores, e que isso tinha até um cronograma. Quer dizer, tinha um cronograma de articulação de um impeachment. Mas Guedes e Maia acabaram se entendendo e resolveram colocar uma pedra sobre esse processo de impeachment, tanto é que tem mais de 60, pelas contas últimas, né, pedidos de abertura de processo de impeachment lá na Câmara Federal. E nessa matéria, depois de ter dito isso, e esse fato também sofreu um desmentido de Rodrigo Maia, que diz que não respeita mais o Paulo Guedes, respeitava porque faziam os negócios contra o povo brasileiro, vendendo o que podem, deixando cada vez grupos econômicos mais endinheirados. Mas estão às rusgas, mas sem mexer nos negócios, né? Porque as agendas de privatização, de entrega do patrimônio, essa vai ser tocada com Guedes ou sem Guedes. O parlamento está sentado em cima de vários projetos aí de entrega do patrimônio público brasileiro. E nessa matéria aqui, ele faz uma revelação que teve uma reunião, e eu vou ler um pedacinho para vocês. Diz ele: me lembro que teve uma reunião de ministros e o Weintraub chamando para o pau. O presidente chegou lá bufando. Fala aí, Abraham, fala aí, Abraham. E aí o Abraham disse: eu quero saber quem está comigo. Eu vou partir para cima do Supremo. E o Supremo vai querer me prender. Antes que ele me prenda, vou fazer uma passeata e partir para cima do Supremo. Eu quero saber qual ministro está comigo e quem está com os traidores. Pô, então quer dizer, o Weintraub queria fazer uma passeata. Certamente teríamos milhões de brasileiros, né, caminhando com ele, uma liderança espetacular, né, para tentar fazer alguma coisa contra o Supremo Tribunal Federal. E chamou quem não estivesse com ele de traidores. Diz o Guedes aqui que os generais presentes me apoiaram, porque ele tentou bombear e conseguiu. Sugeriu ao presidente mandar o Weintraub para o Banco Mundial em junho. Então, segundo o Guedes, esse comportamento de enfrentamento institucional do Weintraub, esse intelectual, né, foi contido por uma ação de Paulo Guedes. Gente, eu comentei com vocês que no programa passado, né, quando a gente analisou a live do Bolsonaro, que ele fez aqui uma grave acusação, né, à família Marinho, né? Ele disse aqui com letras garrafais, caixa alta, coisas muito cabeludas. E eu fiquei aguardando para ver se no dia seguinte teríamos algum tipo de repercussão. Não é que não saiu uma sílaba em lugar nenhum. Se você der um Google, você não vai ver nada sobre essa fala do presidente, que é uma fala muito grave, importante, porque ele está acusando o maior grupo de comunicação do nosso país de estarem desviando dinheiro, terem desviado dinheiro ou lavado dinheiro, alguma coisa do gênero, né? Vamos rememorar aqui, porque como ninguém passou isso em rede aberta, os nossos programas aqui eles acabam funcionando como registros históricos, né? E até como material para eventuais ações jurídicas no futuro. Mas vamos ver aqui o que disse Bolsonaro e por que o silêncio da mídia de uma maneira geral. Vamos rememorar aqui, vamos lá. Boa, parabéns aí. Eu quero saber também, aproveitar a fala da família Marinho, 3 irmãos, a roubalheira, a corrupção de vocês, segundo a delação do Tecla Duran. Mais de 1 bilhão desviado por vocês. Irmãos Marinho, vocês 3, mais de 1 bilhão desviado por vocês, segundo o delator, o doleiro Tecla Duran. Presidente, por que o senhor não manda apurar essa história?
O senhor está esperando o quê? O senhor está falando, o senhor tem consciência de um crime, está tendo informação de um crime e tudo parado, não tem que movimentar instituição nenhuma? Sobretudo porque um meio de televisão, uma televisão, é um meio de comunicação com uma autorização ou uma concessão pública. Isso não merece nenhum tipo de ação do governo. E mais, por que os meios de comunicação não repercutiram essa história toda? Gente, Bolsonaro está sendo cozinhado. Ele está sendo funcional, ele funciona para todas essas negociatas que estão acontecendo no nosso país, mas é uma pessoa absolutamente desacreditada e na hora que ele perder essa parcela de pessoas que ainda o apoiam e cada vez mais as pessoas vão mostrando quão ele mente, quanto ele conta mentira para o povo brasileiro, daqui a pouco, se ele mexer, fizer um comportamento que desiluda uma parcela desse eleitorado, não restará mais nada para ele fazer. Ele está num momento agora de negação. Um momento muito parecido com outros episódios que a gente já teve na história, né? Se você pegar a história lá de Constantinopla, o Constantino, em 1490 e pouco, 1453, por ele estava tranquilão, achando que nunca a cidadela seria invadida. Pois é, Maomé II chegou lá, tomou Constantinopla e hoje o nome é Istambul, né? Se a gente pega a Revolução Francesa, a Maria Antonieta estava fazendo festas, fazendo eventos, enfim, o povo francês morrendo de fome. E aí teria dito aquela frase, se vocês não têm pão, que comam brioche, né? Alguns historiadores dizem que essa frase nunca existiu. Se a gente pegar, por exemplo, os Romanov na Rússia, a mesma coisa, o povo passando fome na Rússia, frio, uma catástrofe geral, uma carência absoluta, e eles fazendo festas de noivado na frente da Patuleia. Numa dessas, morreram mais de 3 mil russos na frente do palácio por conta das concentrações, onde eles davam ali cestas básicas, davam comida para as pessoas para alegrar um pouco a turma, né? Não perceberam o que estava acontecendo. E aqui no Brasil mesmo, Dom Pedro II e a família imperial não estavam percebendo o que estava acontecendo, fizeram uma festa na Ilha Fiscal e logo na sequência houve o golpe, né? Que acabou tirando a monarquia e instaurando aqui a república aqui no nosso país. Os exemplos se somariam em várias partes do mundo. E aqui no Brasil, parece que o parquinho, né? As pessoas estão dentro do parquinho, né? Os aluninhos, as criancinhas, que no sentido figurado, né? Não estão percebendo a gravidade que está acontecendo. O presidente da Câmara chama o presidente da República de mentiroso. Isso em qualquer lugar do mundo ia dar um conflito político de uma magnitude gigantesca. O ministro da Economia chama ou mostra para as pessoas que o presidente da República é mentiroso, que o presidente da Câmara estava numa conspiração para dar seguimento a um processo de impeachment. E o presidente da Câmara diz que o Guedes é mentiroso, o rio do Guedes. Gente, nós estamos diante dessa situação. E hoje eu quero trazer para vocês mais um dessas pessoas que apoiaram o Bolsonaro, e se sentiram bastante ofendidos também com a fala do Bolsonaro, quando ele disse que o 13º não foi aprovado para os programas sociais, porque o Congresso, comandado por Rodrigo Maia, impediu. Eu peguei essa fala aqui do deputado Kim Kataguiri, com quem eu não tenho nenhuma afinidade, mas eu quero mostrar para vocês o comportamento de ex-apoiadores e como o tom de crítica dessa gente também mudou de uma forma radical. Percebam só, gente, a gravidade da situação. Vamos lá. Obrigado pelo presidente da República. O presidente só faz alianças não para aprovar qualquer reforma ou privatização. Ele faz aliança para proteger o filho quadrilheiro, corrupto e vagabundo. E eu quero que fique registrado que não só o filho, mas o presidente da República são quadrilheiros, corruptos e vagabundos. Atenção, ministro da Justiça. Eu desafio Vossa Excelência, eu estou cometendo agora um crime contra a honra do presidente da República, que fica registrado nos anais da casa. Vagabundo, corrupto e quadrilheiro. Se tiver coragem, me processa que a gente vai discutir o mérito de cada uma dessas 3 acusações que eu faço ao presidente da República e ao filho do presidente da República no tribunal. Obrigado, presidente. Vocês acham, o negócio foi barra pesada, né? Vocês acham que o presidente da República vai querer processar o deputado? Resposta não. Sabe por quê? E por isso que ele falou. Porque quando você comete, em tese, um crime contra a honra de uma outra pessoa, aqui no nosso país nós temos 3 espécies, né, que é a calúnia, a difamação e a injúria, estão ali no Código Penal brasileiro,
Alguns desses crimes, quando as pessoas se sentem ofendidas, elas processam o ofensor, e o ofensor ele tem direito a uma manifestação chamada exceção da verdade, que ele tem a oportunidade de dizer que ele não está mentindo. Ele pode provar que ele disse é verdade, portanto, ele não pode ser acusado de ter atingido a honra de ninguém. E o Kim Kataguiri, nesse depoimento dele, que eu vou disponibilizar para quem tiver interesse de conhecer, né, ele enumera assim, dezenas de situações em que o presidente mente, que o presidente diz uma coisa e faz outra. E ele está chamando, está provocando algum tipo de processo para que, em juízo, ele possa comprovar que o presidente da República é um mentiroso. Gente, então o parquinho está pegando fogo em vários cantos, muita gente continua a fazer negócio, os grandes meios de comunicação estão ignorando esse comportamento do Bolsonaro de atacar a Rede Globo de televisão. Isso nos dá conta que eles estão simplesmente cozinhando o galo. Eles estão deixando o bêbado, numa linguagem figurada, ficar xingando as pessoas na frente do bar. Eles continuam a fazer os seus negócios, continuam a vender os seus produtos, mas tudo mostra que esse governo, que nunca começou, ele está com um fim mais próximo do que nós poderíamos imaginar. É impossível tanta gente ligada a várias estruturas de poder estarem atacando o presidente da República, a grande mídia está suportando alguns ataques, as pessoas, de uma maneira geral, nos grandes meios de comunicação paralelos, estarem percebendo um movimento contra a democracia, contra os seus próprios interesses, e essas pessoas, esses grupos, ficarem calados, não fazerem absolutamente nada. Então, a gente tem que ficar atento, porque os próximos capítulos prometem muitas novidades. Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!